Sou Gustavo Verutsky, médico oncologista do Hospital São Lucas da PUC e chair do Latin American Oncology Group de Porto Alegre. Estou aqui para comentar com vocês dados que estão sendo discutidos no evento Câncer de Mama Gramado 2019, especificamente em pacientes com câncer de mama metastático, receptor hormonal positivo, HER2 negativo. Essas pacientes tiveram nos últimos 5 anos vários lançamentos de novas medicações que tiveram um impacto relativamente significante na sua sobrevida livre de progressão e também agora com dados de sobrevida global. Basicamente foram desenvolvidos a primeira classe de inibidores de CDK4 e 6, onde hoje temos 3 drogas aprovadas, o palbociclib, o ribociclib e o abemaciclib. Também o desenvolvimento de moléculas de inibidores de PI-K3 com alpelisib e também novas moléculas inibidoras de PARP, que são o talazoparib e o olaparib. Essas moléculas se desenvolveram e foram publicadas recentemente e estão disponíveis no Brasil para as pacientes com câncer de mama metastático. Basicamente, a primeira classe de CDKs 4 e 6 apresentaram seus primeiros estudos em primeira linha metastática, um benefício em torno de 45-50% de sobrevida livre de progressão, que era o endpoint primário desses estudos. Essas pacientes também têm em torno de 50 a 60% de resposta quando a gente combina em primeira linha o inibidor de CDK com um bloqueador hormonal. Esses dados também foram analisados em segunda linha, 3 estudos de fase 3, onde a gente verificou também um benefício em torno de 45% em relação à sobrevida livre de progressão e uma taxa de resposta que fica em torno de 30 a 40%. Então hoje, basicamente, os inibidores de CDK4 e 6 são a primeira escolha para pacientes receptores hormonais positivos HER2 negativos em primeira ou em segunda linha se não tiverem recebido. Dados recentes de sobrevida global pela primeira vez nessa população mostraram que essas moléculas tiveram impacto significativo na sobrevida global das pacientes. O primeiro que demonstrou sobrevida global foi o palbociclib, em segunda linha em combinação com fulvestrano, onde na população geral a gente teve uma sobrevida global de em torno de 7 meses, mas naquelas pacientes que eram sensíveis a hormônio, no seu tratamento prévio, a gente teve 10 meses de diferença em sobrevida global. Recentemente, num estudo que um ribociclib em combinação com tratamento hormonal e bloqueio ovariano nas pacientes jovens em primeira linha, apresentou dados de sobrevida global muito interessantes, onde as pacientes tiveram no braço controle 40 meses de sobrevida global versus uma mediana um número ainda não atingido no braço experimental, que é a combinação de ribociclib. Mas o mais interessante é que com 40 meses, 70% das pacientes em ribociclib com bloqueio e tratamento hormonal estavam vivas versus 46% do braço controle. Certamente isso mudou significativamente a prática clínica atual dessas pacientes hormoniopositivas. A segunda classe de drogas, que são os inibidores de PI3K, o alpelisib, foi aprovado esse ano pela FDA nos Estados Unidos e é uma molécula inibidora que funciona praticamente nos pacientes que têm mutação de PI-K3. Essa mutação é apresentada em relativamente 40% das pacientes com câncer de mama hormônio positivo, e nesse estudo basicamente entraram pacientes então em segunda linha hormonal, então refratárias à hormonioterapia. Aqui nesse estudo a gente viu uma mediana de sobrevida livre de progressão em torno de 11 meses com alpelisib em combinação com fulvestrano versus 5,7 meses com fulvestrano sozinho. E a gente viu uma taxa de resposta em torno de 35% versus 15% com o fulvestrano sozinho. Então essa medicação também revolucionou o tratamento dessas pacientes, pois especificamente pacientes com essa mutação têm benefício com essa nova medicação. Depois, numa linha mais avançada, quando a paciente já iniciou o tratamento quimioterápico, porque o objetivo nosso hoje das pacientes hormônio positivas é manter elas em tratamento hormonal com combinações e atrasar o início da quimioterapia, mas para aquelas pacientes que iniciaram quimioterapia,
A gente tem duas moléculas novas que são os inibidores de PARP, o olaparib e o talazoparib, que foram testados em pacientes que receberam até 2 linhas de tratamento quimioterápico. Essas duas moléculas dobraram o tempo de sobrevida livre de progressão das pacientes e chegaram a uma taxa de resposta em torno de 50%, 50% a 60%, que é muito significativa em comparação com monoterapia de quimioterapia, que a taxa de resposta foi em torno de 20% a 30%. Essas moléculas também estão aprovadas nos Estados Unidos, estão aprovadas no Brasil e certamente têm um impacto significativo no tratamento dessas pacientes. Basicamente, as pacientes para receberem o tratamento com PARP inhibitor têm que ter a mutação de BRCA, então uma mutação genética que predispõe a paciente a ter câncer de mama. Então as pacientes têm que ser testadas antes de receber essas novas moléculas. Portanto, depois de quase uma década de desenvolvimento de novas drogas, nós temos 3 classes de opções terapêuticas para pacientes com câncer de mama metastático, hormônio receptor positivo, HER2 negativo, que revolucionaram seus tratamentos e tiveram um impacto significativo clínico na sua sobrevida livre de progressão e na sua sobrevida global. Muito obrigado.